Fala pessoal, Everton Teixeira aqui. Hoje provavelmente vai estar um pouquinho de barulho aí no vídeo por causa do pessoal tá comemorando a vitória do Brasil, né? Não sei se vai dar para ouvir aí, mas se tiver, me perdoem. Hoje eu vou trazer um assunto aí que o pessoal me pergunta bastante, que é sobre como eu fui parar no Japão, né? Como eu fui morar lá, como surgiu a oportunidade. O pessoal tem bastante curiosidade, né? Quando eu falo de coisa do Japão, geralmente o pessoal fica bastante curioso, bastante animado, né? E aproveitando aí que hoje foi um dia de jogo Brasil e Japão, aí eu vou entrar nesse tema aí, né? Vou procurar aí uma vez por semana falar de coisas um pouquinho mais pessoais aí, então se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí, deixar nos comentários, ou se não, lá no Instagram Teixeira Fight, quando eu abro a caixa de perguntas lá, eu dou uma resposta um pouquinho mais curta lá e trago aqui algumas para explicar um pouquinho mais, né? Então, em 2007, eu fui campeão mundial de Kyokushin, né, campeão absoluto. Eu já tinha sido campeão mundial por categoria de peso em 2005, na categoria peso pesado, e por equipes em 2002, né, num evento que aconteceu aqui no Ibirapuera. Né? Então, 2002 no Brasil, 2005 no Japão e 2007 no Japão também. E o título mundial de Kyokushin ele tem uma relevância muito grande no Japão. Assim, ainda tem, mas antigamente tinha um pouquinho mais. Né? Tinha representantes no K1, o Jean Francisco Filho tinha passado pelo K1. Na época que eu fui campeão, o Jean Glauber Feitosa estava indo muito bem no K1 também. Então sempre tivemos bons representantes do Kyokushin no K1. E no geral também, quando se fala de artes marciais, de karatê no Japão, o Kyokushin é muito respeitado, né? E aí, conseguindo esse título mundial em 2007, eu fui chamado para entrar no K1 também, no K1, né? E aí, assim, nunca tinha feito luta de kickbox. Para me preparar, né, para treinar para o K1, eu resolvi morar lá no Japão. Já tinha uma equipe profissional, né? O Ray Sefo treinava lá na Ichigeki na época, Alexander Pitkunov, Ian Sukup, Jean Glauber Feitosa também. Tinha uma equipe muito forte lá, né, de kickboxing. Os treinadores eram o Fai, né, da Nova Zelândia, o Jason Vemoa também da Nova Zelândia e o Maurício Babu, né, aqui do Brasil. O Babu já estava morando lá há bastante tempo, né, tinha treinado lá São Francisco, Jean Glauber, né, e aí continuava lá, apesar de não ter nenhum brasileiro na época, né. Só o Jean Glauber que estava indo e voltando, né? Ele ia lá fazer uma parte da preparação e voltava para o Brasil, né? Aí eu resolvi morar lá, em 2008, né? Fiz, mudei para lá em fevereiro de 2008 e aí em abril fiz minha estreia no K1. Né? Treinei 2 meses aí e fiz minha estreia. E aí conheci minha esposa, né? Alguns meses de Japão conheci ela, japonesa. Aí no final do contrato, lá no final de 2010, eu estava casando, né, com ela, em outubro de 2010. E aí, em dezembro, quando acabou o contrato com o K1, a gente veio para o Brasil. Né, aí ficamos o ano todo de 2011, quando eu fiz a preparação para o Mundial de novo, né, o aberto absoluto, em São Paulo, né, ficamos morando em São Paulo, quando eu fazia parte da Academia Liberdade. E aí no ano seguinte eu fui morar em Salvador. Fiquei 2 anos lá, né? Porque na época o Júnior Cigano era o campeão do UFC. E aí fui treinar lá com ele para fazer minha transição para MMA também. Morei 2 anos lá, e voltei. Aí fiquei morando em São Paulo. Aí depois de um tempo a gente voltou para o Japão de novo. Em 2019. 2019 a gente foi para o Japão de novo. O pai da minha esposa estava doente, e uma série de fatores aí que levou a gente a voltar a morar no Japão, né? Ficamos lá, infelizmente o meu sogro faleceu em 2020, bem no começo do ano, assim, e aí ficamos 3 anos lá, né? Tava com a filhinha pequena, tudo, só que pegamos a pandemia toda, né? Desde o começo até o finalzinho ali, né? 2022 tava meio que as coisas se acalmando, voltando ao normal, mas ficamos ali sem poder fazer nada, né? Só ali no apartamento mesmo, né? Não deu para fazer nenhum projeto, assim, nem deu fazer nada lá, né?
E aí acabamos voltando para o Brasil, né? Então nisso já tinha 6 anos de Japão, né? A minha entrada sempre foi facilitada para ir para lá. A primeira vez eu era atleta, então o Kyokushin cuidava de tudo. A segunda vez, cônjuge, também não tive muito problema. Voltamos, ficamos mais 3 anos aqui, agora morando em Santa Catarina. E aí chegou uma hora que decidimos voltar novamente para o Japão. E aí voltamos agora em dezembro do ano passado, né, dezembro de 2025. E pretendemos ficar lá, né? A gente mora em Shiga, a cidade de Otsu, meia hora de Kyoto ali. Um lugar bem legal, bastante natureza, né? Um lugar que minha filha também gostou bastante da escola, né? Então, um lugar fácil de morar, assim, sabe? Bem, bem legal mesmo. Né? O visto que eu peguei de cônjuge dessa vez já peguei logo de 3 anos, né? Geralmente eles dão e depois 3, aí depois 5 e depois o permanente, né? Mas dessa vez eu peguei o 3 direto, então foi bem legal, mas o que me ajudou bastante, né? No início, né, a morar no Japão, o início de tudo foi o Kyokushin, né? Provavelmente se não tivesse sido campeão mundial, ia ser bem improvável, né? Ou de repente, sei lá, decidisse me tornar Outdash lá na Rombo, talvez também seria um pouquinho mais fácil, mas o que abriu as portas mesmo foi o Kyokushin. Hoje, esse ano completo 15 anos de casado, né? Meu japonês deveria ser melhor, mas estou trabalhando nisso aí. Mas me consigo manter uma conversa, né? O pessoal às vezes me para na rua e começa a conversar, e eu começo a conversar também. Eu consigo manter uma conversa, assim, sabe? Mas preciso melhorar bastante. E é isso, né? Resumindo, foi isso que me levou, né, para o Japão. E agora eu tenho a vontade aí de tocar alguns projetos. Tem uns aí que o pessoal mais observador aí tem visto aí no Instagram, né? E aí aos poucos eu vou soltando para vocês os projetos que eu estou envolvido, né? Mas basicamente é isso aí, né? O que me levou pro Japão foi o Kyokushin, e o que me levou de volta aí foi família, foi eu gostar bastante do país, me sentir bastante à vontade lá, ter bastante conexões lá também, né? E bastante amizades, né? E pretendo ficar lá aí por tempo indefinido, né? Talvez para sempre, não sei. Beleza? Então, se tiver alguma outra curiosidade que você queira saber, um pouquinho mais pessoal. Se for muito pessoal, não dá para falar, né? Mas na medida do possível aí eu respondo aí, beleza? Um abraço e até a próxima.